É, galera, apertem os cintos. Os temores mais obscuros da galera que viveu toda a crise dos mísseis cubanos, todo o processo da Guerra Fria, parece que está voltando com uma sombra ainda mais sinistra sobre nós. E nesse momento em que a gente está testemunhando mais uma guerra, começando por inúmeras razões que todo mundo que se mete a ser especialista resolve enumerar de maneira correta ou equivocada, nos resta, como buscadores da revolução de si, buscadores do autoconhecimento, refletir sobre aquilo que realmente importa no meio de um momento tão conflituoso, delicado, sério como esse. Afinal de contas, o que eu posso fazer para que este mundo tão fragilizado e machucado pela ação humana no qual eu vivo seja um pouco menos feio para quem vem depois de mim? O que eu posso fazer para que a minha passagem para este mundo, durante a minha passagem nesse mundo, minha presença nele, para mim e para os outros não seja tão danosa? Vamos refletir então sobre esses nossos tempos, vamos refletir um pouco sobre essa invasão da Ucrânia e vamos refletir sobre cultura de paz e principalmente vamos refletir sobre o que cabe a você aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo em que está assistindo esse vídeo, diante de um conflito de superpotências, etc e tal. Se você está chegando aqui agora no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós falamos aqui sobre meditação, revolução de si, yoga e consciência, e isso tudo tem a ver com o tema que a gente vai trabalhar agora. E se você achar que esse vídeo merece, por favor, já deixa seu like ou seu dislike, seu comentário, o comentário no comentário de alguém. Essa sua participação é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e mande para mais pessoas e para que a gente fomente a nossa sangue online, cresça e aprenda juntos, tá bom? Eu comecei a gravar esse vídeo lá em São Paulo, mas aí interromperam a gente, então eu ia fazer uma montagem, mas como o tema é sério, resolvi começar de novo. Me perdoem pela barulheira, eu estou no distante município de Bom Sucesso. Na verdade eu estou numa comarca, numa região administrativa de Bom Sucesso, que eu achava que era um município independente, chamado Macaia, em Minas Gerais. Olha aqui o mapinha, tcharam! Eu cresci, eu passei minha infância em Lavras, em Ijaci, minhas tias sempre tiveram casa em Lavras e uma das tias casa em Ijaci, e agora uma das tias tem uma casa aqui na frente da represa que vocês não estão vendo porque tá um sol absurdo. Então nós vamos assistir o vídeo daqui, tá bom? Antes de tudo, respira fundo. E ao expirar, tenta se aliviar dos seus achismos, das suas pretensões do eu já sei, e vamos construir esse conhecimento de maneira madura, bem orientada e bem fundamentada. Porque, em primeiro lugar, tudo que nós que estamos agora vivendo no século XXI e estamos mais ou menos lúcidos sobre esse hipercapitalismo, mais ou menos lúcidos sobre essa transformação de um futuro meio Blade Runner, onde essas mega corporações dominam o mundo, essas mega big techs ditam o futuro da política, mais ou menos lúcidos sobre a queda das democracias tão frágeis e erigidas no século XX, né? Nós estamos vendo elas todas se deteriorando nas mãos de gente boçal, absurda, obtusa, como Trumps, Bolsonaros, Putins, e as ditaduras árabes e as ditaduras à esquerda e à direita, e acima e abaixo, e sobretudo essa ascensão da ultradireita. É chocante, inclusive, porque quem tem alguma noção histórica, né, pensar, caramba, a gente viveu nazismo, fascismo e tudo mais, e de repente nós estamos voltando a isso tudo. Então eu sei que você, depois disso tudo, ainda mais depois de testemunhar uma pandemia global que ainda não acabou, e que está deixando um rastro de mortes e traumas e sequelas mentais, emocionais e físicas e sociais inimagináveis na gente. Tudo que a gente não queria era a ameaça de uma possível guerra global ou de um conflito que, de alguma maneira, causasse consequências desastrosas a quaisquer povos. Mas, de novo, o nosso papel enquanto pessoas buscando lucidez, compaixão, amor ao próximo e verdade interna não é se lamentar por sobre os tempos que a gente vive. Sim, eu também tenho vontade de fazer isso. Eu também tenho vontade de dizer: puta que me pariu, eu não aguento mais essa época, esse povo, esse presidente assassino, esse bando de gente filha da puta, eu não aguento mais nada disso. Só que nosso trabalho enquanto investigadores de si, pretensos yogis e yoginis, alguém que tente buscar a união perfeita do ser consigo, do ser com o outro, do ser com todo, nosso trabalho é buscar equanimidade nesses momentos.
que é equanimidade, Gui? É a capacidade de manter-se firme, estável, pleno, presente, em contentamento e lucidez, independente das circunstâncias externas serem boas e favoráveis ou péssimas e desfavoráveis. Isso é equanimidade. É resiliência interna. E não é resignação. É mais ou menos o que aquele momento maravilhoso do Senhor dos Anéis, em que o Frodo se lamenta pro Gandalf. Desculpa, gente, a galera tá se divertindo na represa. Então é isso, ó. No meu carnaval, enquanto o povo tá nadando, se divertindo, eu e o meu marido, que tá aí atrás da câmera com uma cara de quero só nadar, tudo que eu queria nessa vida era dar uma nadadinha. Estamos aqui neste sol escaldante para fazer um vídeo para você. Então você deixa esse seu like, tá certo? Né, amor? Tá certo. Então, o Gandalf faz as vezes de guru, né, na grande obra do Tolkien, O Senhor dos Anéis. E o Frodo lamenta para ele, né, gostaria que o anel nunca tivesse vindo a mim, gostaria de que eu não tivesse que carregar esse fardo do mal total do mundo. E o Gandalf diz para ele muito sabiamente, olha, todo mundo que passa tempos difíceis pensa assim, mas não nos cabe imaginar o que nós gostaríamos de fazer se as situações fossem diferentes. Tudo que nós temos a decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Então, posto isso tudo, vamos tentar entender com um pouco mais de sobriedade e parcimônia o que está rolando, certo? A primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte, baseado inclusive num comentário que eu recebi quando eu lamentei a morte do Moise Agamben. Foi uma pessoa ali ativista dizendo que olha, você vai fazer o quê? Vai fazer protesto? Por que você está fazendo esse vídeo? Se você é um yogi, você deveria ser indiferente a essas situações do mundo, porque violência tem todo dia, essa daí só te chocou porque você olhou para ela. Então, o que nos cabe fazer diante de um momento desse é nos chocarmos. Sempre. Pois toda a vida é preciosa. E mesmo que você trabalhe num pronto-socorro, que você seja um psiquiatra numa cadeia, que você seja um carcereiro, o que for, se você se anestesiar, se neutralizar e se engessar dentro de si, se ostracizar de sorte a se tornar insensível com a dor do outro e não considerar mais a vida como preciosidade, há pouco de humano que te reste. Ah, mas então o que você está fazendo nesse vídeo vai mudar o quê? Vai nos fazer refletir. E é quando mentes ousadas e sóbrias contestam com veemência o bastante os absurdos que a gente vive e em conjunto se encontram para desenvolver respostas contemplativas e inteligentes para problemas terríveis, que a gente pode mudar a realidade. Então, no primeiro momento, falar sobre os problemas do mundo é refletir sobre eles e tentar encontrar juntos alternativas sólidas e sóbrias sobre esses problemas tão complicados que a gente vive. Não dá para pensar sobre soluções para a vida humana e, sobretudo, as soluções para uma vida humana tão complexa como a do nosso tempo, de maneira rápida. É por isso que quando vocês me mandam perguntas muito extensas lá nas caixinhas do Instagram, quem nunca acompanhou, acompanha lá, eu sempre faço um adendo. Olha, o tema é muito grande, eu vou responder do jeito que dá aqui em 15 segundos, mas espera que a gente precisa conversar melhor. Essa situação toda que a gente está vivendo sobre a guerra, sobre o nosso mundo, sobre a violência, sobre a banalização do mal, ela necessita de profunda reflexão. E de novo, o fato de você estudar as doutrinas do Vedanta, do Sankhya, do Yoga, do Tantra, não te exime do teu papel e da tua responsabilidade enquanto ser humano, muito ao contrário. Quem lê, por exemplo, Nisargadatta, o Shankara, e vai dizer assim, ah, mas eles estão falando que o mundo é uma ilusão, então eu não preciso me preocupar com o mundo, porque o mundo vai sempre ter problemas, o nome disso é negação. E você precisa mais de Freud do que de Nisargadatta nesse momento. Por quê? Porque se você não sabe lidar com a realidade prática, com a qual você está lidando, na qual você está inserido, com a qual você percebe a realidade, se você não entrou em Samadhi, mais especificamente, se você não entrou em êxtase espiritual e não estabeleceu aquele estado dos mestres como seu estado natural, ou seja, se a sua mente humana não se partiu diante de uma experiência estrondosa e divina, você ainda está circunscrito à experiência humana e o seu dever, segundo a todos esses mestres, é desenvolver qualidades inerentes do coração como compaixão, bondade, sinceridade, para servir ao outro até que você perceba com qualidade excelente que o outro é você. Então não é para você virar as costas para o mundo. Tampouco é para você achar que todos os seus problemas se resolvem nos pegue e pagues da vida transitória. Mas é para que você, participando do mundo, de maneira ativa, desenvolva uma qualidade de percepção nova acerca do mundo e de si mesmo, no qual
o seu ego vai se partindo, essa instância ensimesmada e amedrontada vai se partindo e dando lugar a um eu mais real e mais sábio. Posto isso tudo, e de novo, eu estou fazendo essas reflexões longas, porque o problema que a gente tem pela frente, gente, é gigantesco. E esses dias, o Felipe viu eu ficar horrorizado com um grupo de WhatsApp, onde começaram umas mensagens completamente alopradas e desconexas da realidade, dizendo que agora a Ucrânia seria liberta porque finalmente o mal comunista que rolava por lá ia ser banido e varrido, porque fetos eram vendidos a $50 mil para serem experiências. Meu Deus do céu! E aí eu comecei a olhar as discussões na internet e fiquei mais horrorizado ainda. Eu imagino o Felipe, que, para quem não sabe, além de tradutor, meu marido é geógrafo, então ele estudou geopolítica, então eu fico imaginando assim, como é que qualquer pessoa que estudou geopolítica ou sociologia olha para esse bando de gente cheia de opinião sobre tudo, da mesma forma como qualquer profissional da saúde olhava para qualquer pessoa que não sabia nada sobre vacina, não sabia nada sobre pandemia, querendo dar opinião sobre vacina, sobre pandemia, sobre epidemiologia, né? Quer dizer, a gente volta naquele ponto, daquele vídeo aqui, ó, não se fala do que você não sabe, que meu mestre me fez, recitar o Yoga Sutra a noite inteira, para a gente ter parcimônia e observar essa questão toda da forma séria que ela merece. Não há uma conspiração. Eu tô vendo gente de extrema direita e de extrema esquerda defendendo os dois lados de forma aguerrida. Curiosamente, tem gente de extrema esquerda e de extrema direita defendendo o Putin, tem gente de extrema direita e de extrema esquerda defendendo a Ucrânia. Ou seja, no fim das contas, as pessoas estão preocupadas demais em defender um lado, sem considerar inúmeras coisas, como por exemplo, o histórico de conflitos da Rússia e da Ucrânia, que remonta muito mais de 100 anos, tem todo um histórico desde a época do Império Russo, toda uma questão de ostracização do povo eslavo em relação ao resto da Europa. Gente, tem muito tempo de conflito sendo produzido, fomentado, alimentado, muito ressentimento sendo guardado. Existe todo o interesse geopolítico, existe toda a loucura dos líderes mundiais, incluindo aí o Putin e toda a sua patota. É gente demais, com poder demais nas mãos, com poder de tirar as vidas de milhões de pessoas. E no fim das contas, o que a gente está perdendo de vista é o seguinte: a guerra é um horror, ponto. Não interessa o lado. E aí você vai me dizer, mas você está sendo muito utópico porque a humanidade sempre fez guerra. Pois é, esse é o grande ponto da questão. A gente nunca conseguiu pensar os nossos conflitos para além dos paradigmas de ódio e autodestruição que a gente sempre fez. A história da humanidade foi construída com lágrimas e sangue. E eu não sou idealista e nem utópico ao dizer que a gente precisava pensar em paradigmas diferentes para além destes. Eu sei bem que a guerra foi o que fundou a civilização humana tal qual a gente entende, de um tempo para cá. Eu sei bem que, a partir do momento do início da especulação e da acumulação, quando a gente vivia em tribos, a sensação de ameaça do outro tomar o que me pertencia, ou a necessidade de tomar o que o outro tinha, nos fazia matarmos uns aos outros, ao invés de negociarmos uns com os outros. E escalonando isso em dezenas de milhares de anos de história humana, temos essa sociedade extremamente beligerante, extremamente violenta, extremamente ignorante, que se movimenta muito mais pelas tripas do que pela mente. Eu sei bem disso tudo, mas eu sei também que já houve experiências humanas de uma qualidade muito superior e que nos mostram, nos dão uma luz e uma possibilidade para além desses conflitos débeis que a gente vive. Então agora eu vou recomendar algumas leituras para você, para que, para além desse nosso pequeno vídeo, você fomente na tua cuca uma ideia de consciência mais profunda, maritacas. Inclusive eu descobri que é maitaca, não maritaca. Louco, né? Para que você fomente ideias mais profundas para além daquilo que eu estou te dizendo. Para começo de conversa, para falar de civilizações e de experiências civilizacionais superiores a essas nossas experiências beligerantes, eu queria te recomendar que você lesse da Riane Eisler, O Cálice e a Espada, que fala de civilizações matrísticas, isto é, não são civilizações matriarcais nem patriarcais, são civilizações em que, tudo indica arqueologicamente, viviam em sistemas de cooperação e colaboração. Também da Riane Eisler, eu gostaria de recomendar O Poder da Parceria. Leia com atenção esses dois livros. Leia também, por favor, o que você puder de Mahatma Gandhi. Tudo o que foi a experiência dele com o movimento de não violência,
todo o trabalho que ele fez para libertar a Índia de forma não violenta das mãos dos ingleses. E não, o Gandhi não foi o único. Na retaguarda dele e junto com ele tinha gente brilhante como Sardar Patel, Pandit Nehru, Ambedkar, toda essa galera, e nem todos eles concordavam entre si, tinha gente pró-violência na Índia. Mas o fato é que Mahatma Gandhi construiu uma possibilidade de experiência singular quanto ao enfrentamento de potências imperialistas. Então leia, por exemplo, a biografia dele, a autobiografia, Minhas Experiências com a Verdade. Leia também, por favor, da Judith Butler, que é uma filósofa atualíssima, um livro que ela escreveu, esse aqui, sobre não violência. E, por favor, leia também A Revolução do Altruísmo, do Mathieu Ricard, que mostra para nós, filosófica, biológica e socialmente, que nós não fomos programados para autodestruição e autoaniquilação, porcaria nenhuma. Além disso, dê uma olhada nos livros do brilhante gandhiano, maravilhoso pensador, o Satish Kumar, esse cara com quem eu estive aqui em 2017, e que é hoje um dos pensadores da atualidade, dando respostas mais sóbrias sobre os conflitos que a gente vive. Nossa, Gui, já foi quase 20 minutos de vídeo, você ainda não falou sobre a Rússia e a Ucrânia diretamente. Não, porque o lance é o seguinte, voltando àquela nossa amiga falando assim, você só está fazendo um vídeo reclamando, o mundo sempre foi assim, o que esse vídeo faz de diferença? Faz você pensar. E toda época sonha a seguinte, e ao sonhar lá faz despertar. Quando pessoas demais sonham, aspiram, desejam em construir um mundo novo, esse mundo novo começa a ser gestado no ventre, no coração e nas almas da humanidade, do Spiritus Axis Mundi. E sobre o conflito Rússia e Ucrânia, sim, as coisas podem piorar inimaginavelmente, porque tem 3 alternativas que podem rolar aqui, né? As sanções europeias se tornarem cada vez mais aguerridas e a Rússia resolver retaliar de maneira militar, o mundo não fazer nada e deixar a Ucrânia ser invadida e ainda assim multidões serem mortas e saqueadas e enfim mutiladas, ou o mundo tentar intervir militarmente e o risco de uma guerra nuclear realmente acontecer. Nos 3 casos, você sentado na tua cadeira, segurando teu celular, não tem muito o que fazer para evitar o conflito. O que você pode fazer é lutar pela paz. Mas assim, não é, como diria minha amiga Virginia Garcês, não é aquela paz piega, sabe? De fazer, passear, tá na praça, balançando um cartaz, dizendo eu quero paz, por favor. É discutindo isso com as pessoas. É tentando discutir nos teus meios o quanto, por exemplo, defender violência em qualquer nível é um equívoco grosseiro. Porque, de novo Gandhi, se nós acreditarmos na filosofia do olho por olho, no fim acabamos todos cegos. Nós estamos agora diante de um conflito que, em primeiro lugar, você, como buscador, buscadora, deveria pensar, não importa qual é a minha visão ou a minha ideologia política, pessoas inocentes serão mortas. E isto é trágico, e se você é incapaz de se comover com isso, se você não é capaz de compaixão, de compacto, sofrer junto e pensar, poderia ser eu, poderia ser minha mãe, meu pai, meus amigos, meu marido, se você não é capaz disso, desse exercício profundo de empatia, você não está pronto para discutir espiritualidade em nenhum nível. Em segundo lugar, o que você também pode fazer é discutir sobre não violência inteligente com os teus pares, para que a gente crie uma sociedade de diálogo. Graças a Deus nós temos agora meios de comunicação mais eficientes e nós estamos vendo, por exemplo, que os próprios russos estão protestando lá em Moscou porque não querem guerra. Nesse momento da nossa história, uma guerra não faria bem para ninguém. Para ninguém. Essa lógica de invasão do outro... Olha, me desculpem aí os teóricos da conspiração, os malucos falando de nova ordem mundial, mas eu gosto de um ideal de mundo sem fronteiras e sem barreiras. Que cada um respeite, evidentemente, suas tradições culturais e linguísticas, mas que a gente comece a dissolver essa ideia de um ultranacionalismo. Swami Vivekananda denunciava isso já em 1800 e pouco, gente. E você vê, Swami Vivekananda estava falando isso de um lugar espiritual, não de um lugar de ideologia política, de uma análise. Porque é engraçado, né? Tem gente lá na Índia que lê Swami Vivekananda como ideal. Gente que oposta, que faz oposição a ele, gosta de lê-lo como um ideólogo de esquerda ou como um ideólogo de direita. E ele não era nenhuma das coisas, ele era um mestre. Ele era um mestre dizendo para nós, existe um caminho mais inteligente para essa carnificina que a gente faz contra nós mesmos, e ou a gente aprende a desenvolver esse caminho mais inteligente, fundamentado na compaixão, na vontade de servir ao outro, de servir ao mundo, de entender que o meu papel nessa natureza é servir e ser servido. Tudo é comida, comida o tempo todo. Tudo se alimenta de tudo, tudo depende de tudo. Nós somos interser.
Nós estamos conectados, ou a gente entende isso, que o mal que eu faço para o outro, fundamentalmente é o mal que eu faço para mim. Ou enquanto espécie estamos condenados, absolutamente condenados. Então o que você pode fazer, além de dialogar com os seus e fazer sua prática meditativa para se manter equânime diante desse momento e de se informar de verdade, não fala do que você não sabe, não se informa pelo WhatsApp, não sai por aí fomentando ideologias malucas sobre uma nova era do mundo. Nesse momento, a gente está vivendo um momento tão delicado que o que você precisa fazer é silêncio. O que você precisa fazer é respirar e observar, porque tá todo mundo doido. Tá todo mundo sem saber direito o que pensar e o que fazer e como agir. E de novo, Don Lawrence Freeman, grande professor de meditação cristã, vai dizer: para um mundo acelerado, fragmentado e adoentado como este no qual a gente está vivendo, é imperativo que a gente cultive respostas contemplativas, ou seja, respostas advindas de um lugar de silêncio e do recôndito de uma paz perfeita, prístina, cristalina. Então faz silêncio, não se informa pelo WhatsApp. Se você tiver alguém que está morando por lá, pelas zonas de conflito, informa a gente por aqui, por todos os lugares, para que a gente comece a fazer pressão do jeito que der, para que essas pessoas sejam resgatadas. Se você souber de trabalhos humanitários, se você souber de formas, de fato, de amenizar a dor daqueles que estão passando por essa dor, faça. Porque não tem nada mais terrível do que ter que encarar a morte certa por um conflito que você não começou e no qual você nem acredita. Como é o caso de tanta gente que eu estava vendo lá na Ucrânia, pais se separando dos seus filhos, não querendo ir para a guerra, mas defendendo essa ideia de pátria-mãe. Ideia esta que, embora Vivekananda fosse o grande patriota da Índia, que reinstalou a ideia de um espírito universal na Índia e tal, ele era bastante avesso a essa ideia de nacionalismo como a minha fronteira, a minha religião, a minha ideologia, o meu mundo, as minhas fronteirinhas tão delicadas que dão senso de noção para o meu ego. Essas delusões matam, vem matando a humanidade há milênios. Não deixa que ela te mata também. Para de pensar eu e o outro, eu e esses esquerdistas, eu e esses direitistas. No fim, isso não é papo de kumbaya, meu Deus, é um papo prático. Eu estou sendo aqui não utópico, mas pragmático. Estou te dizendo o seguinte: ou a gente aprende a coexistir, ou a gente aprende a ciência da convivência, a arte da parceria, como lá no livro da Riane Eisler, ou nós não vamos durar mais um século de humanidade tal qual a gente conhece. Mara Luque, lá no My News, comentou até que essa guerra comercial das sanções contra a Rússia já deu início a uma terceira guerra mundial. Isso é uma nova forma de guerra mundial. As coisas vão se acirrar, as coisas vão piorar. E você, como meditador, meditadora, ao invés de tomar partido desses velhos lobos famintos de todos os espectros te manipulando para obter seu consentimento e sua passiva ajuda, volte para dentro. Estenda as mãos para quem está à sua volta. Pense em soluções práticas para que a gente torne esse mundo mais gentil, mais ameno, mais filosófico. Para a gente terminar, acho que o final dos conselhos é esse. Leia muito, medite muito, cultive uma mente filosófica. Filosófica, ponto. É engraçado, as pessoas pensam que filosofia é uma espécie de apatia alienante. Elas esquecem que o pai da filosofia ocidental, o Sócrates, graças à sua prístina condição de mente filosófica, de mente capaz de refletir coisas mais profundas do que as obviedades transitórias das coisas mais mundanas, foi graças a isso que ele manteve-se firme diante de uma condenação injusta à morte. Ele, numa situação prática, soube manter os seus valores, soube manter os seus ideais, soube manter a sua maneira de enxergar a realidade, mesmo diante da mais cruel, ignorante e terrível tragédia. Lembre-se disso também. A guerra e os seus supostos guerreiros são sempre selvagens e ignóbeis. Nada de sábio sai daí. Os exemplos de luminosidade que vêm da guerra vêm daquelas pessoas que estão silenciosamente lutando contra a guerra. Como a Irina Sandler, que é uma mártir da época do Holocausto, como Schindler, como tantos e tantos outros que vigorosamente lutaram contra a barbárie, como é o caso do Dr. Martin Luther King, como é o caso
de Mahatma Gandhi, como é o caso de todos esses que vigorosamente se tornaram objetores de consciência. Sim, é um último livro para vocês lerem, sobre objeção de consciência, do Henry David Thoreau. Ele foi um dos grandes influenciadores do Gandhi. E vamos pensar sobre não violência, vamos pensar sobre um novo momento da humanidade, quando eu e você tivermos mais voz e mais força, para que a gente simplesmente se recuse a tomar parte na insanidade. Porque, como diria Mestre Yoda, estou procurando um grande guerreiro. Guerra não faz grande ninguém. Até nosso próximo vídeo, pessoal. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.